Boa noite a todos, meu nome é Beatriz Abage. Ontem eu participei de uma live do movimento Sete Inocentes de Guaratuba e houve alguns equívocos de interpretação na fala do Ayrton Bardelli, um dos acusados. Então, hoje eu resolvi estar aqui com vocês para exatamente mostrar o momento desse vídeo que está sendo mal interpretado, para esclarecer exatamente o que aconteceu e a fala dessa pessoa, porque é assim, a gente já foi acusado há muito tempo por coisa que a gente não fez. Então, qualquer erro é melhor a gente esclarecer, qualquer equívoco é melhor que a gente esclareça. Então, por isso, a intenção é exatamente essa, mostrar que a fala do Bardelli é uma fala com bastante empatia e com bastante cuidado, inclusive com os outros acusados. Um outro fato que, bem na verdade, é a primeira vez que eu estou falando, eu estou tendo a oportunidade, além da gravação da minissérie lá, né, que eu estou tendo a oportunidade de falar. Tudo que eu passei, tudo que eu sofri, tudo que nós passamos, né? Hoje a gente conversa muito em casa com a Regina, com a minha esposa, hoje estava conversando no almoço. Para a gente que tinha uma família, para a Bíblia, para o Sérgio, e recebeu um apoio. Foi difícil, imagina para o Oswaldo, para o Davi e para o de Paula, tiveram muito pouca visita. Eles ficaram um ano e pouco, a segurança máxima em Piraquara. Eles não podiam entrar para dentro de Piraquara, porque eles não eram condenados. E o pessoal alegava que eles não podiam vir para a U. Presta atenção no que o Bardelli falou. O pessoal alegava. Não é o Bardelli que está falando. Não é uma opinião dele no que diz respeito a essa questão de que falavam que o Oswaldo, o de Paula e o Davi não poderiam estar nem na PCE e muito menos no AU. Então, isso assim, era passado pelos agentes penitenciários. Então, o que o Bardelli está falando é que os agentes penitenciários diziam para a massa carcerária, né? Para os outros presos que estavam lá. Então, é importante esclarecer isso. Presta atenção no que ele continua falando. Em confronto comigo e com o Sérgio, a gente podia, sei lá, a mente deles podia se matar, ou mandar matar o outro, eu não sei o que eles pensavam. Então, eles não podiam ir ou a um, porque geralmente não misturam pessoas de uma bronca, né? Sendo que perante a ladrãozada, ele era considerado cagueta, porque fazendo ou não fazendo, você nunca pode dar o nome de ninguém, né? O que o Bardelli está explicando aí? Não, ele não está chamando, muito menos o Oswaldo, o Davi e nem o de Paula, de cagueta. Ele está explicando como os agentes percebem e como os presos percebem também quem faz caguetagem. No caso deles, eles não fizeram nada disso. O que os agentes estavam tentando mostrar para as outras pessoas e dizer e colocar na cabeça deles era que o Davi, o Oswaldo e o de Paula tinham inventado algo sobre o Bardelli e o Sérgio. Então, assim, na masculina funciona um pouco mais assim. Na feminina também, eles falam sobre caguetagem, isso, aquilo que não pode. Então, por isso que os agentes, né, com a desculpa entre aspas, de não querer encaminhar os três para o convívio, junto com os outros presos, falavam isso. Além do que, tinha uma determinação, nesse período, da juíza Nésia de Kowalski, que eles não saíssem da máxima, porque eles não poderiam cortar o cabelo, não poderiam cortar as unhas, teriam que ficar da forma como eles estavam, cabelo comprido, tudo para serem reconhecidos, sei lá por quê. Então, era uma determinação judicial também. Só que para os presos, os agentes falavam isso. É isso que o Bardelli está dizendo nessa live. Vamos continuar? Gira cagueta. Então, o cagueta é um dos primeiros que pula na cadeia, gira, morre na cadeia. Tá? Um dos primeiros que pula, então, assim, a própria... Você usava esse argumento para fazer ele sofrer mais ainda. Não entravam para Piraquara, para PCE. O Bardelli deixa claro, assim, que era uma forma de que eles sofressem mais, que era isso que os agentes, as pessoas estavam fazendo. Ele está tendo, assim, uma empatia muito grande com os três.
Ele não está acusando, muito menos Oswaldo, nem Davi e nem De Paula. Vamos continuar? Não, que era uma prisão provisória por causa de muito sério. Eles alegavam isso, né? E outro ponto, assim, que eu queria frisar, fala-se muito em lesões corporais e exame de corpo de delito. Se tiver, eu falo mais uma vez, é falso. Eu nunca fiz um exame de corpo de delito em todo esse tempo que eu estive em casa. Não sei, quer fazer mais alguma pergunta, alguma coisa, mas a minha observação é essa, né? Eu sempre falo, assim, sempre comento com meus amigos, né? Sobre a verdade que a gente quer. Não é só nós termos a verdade. Eu respeito a dor e o sofrimento da família Ramos. Respeito a dor e o sofrimento da família do Leandro. Até conversando com o Lucas, eu falei, Lucas, a última pessoa que alega em denúncia pública ter visto o irmão vivo foi o Didi. Então, o principal suspeito deveria ser ele. E, geralmente, quando desaparece ou quando morre alguém, a polícia vai primeiro na última pessoa que viu essa pessoa com vida, né? Então, deveria ser ele. E respeitando a família Ramos, respeitando, a verdade não é só para nós, não é só para os SEMs. Se às vezes leio algum comentário, né, que ontem a Bey pediu me ajuda a responder, porque são absurdos, as pessoas não leem, as pessoas não assistiram, não se interaram de nada e querem condenar, como eu tive esses dias no Facebook, uma mulher me chamou de assassina. Minha filha fez uma ata no cartório, que ela trabalha em cartório, e está movendo ação contra essa menina, né? Então, é assim, eu não quero a verdade só para nós, não quero só por cento, né? Eu acho que a parte principal que a gente tinha que esclarecer é exatamente isso, é a parte onde fala onde o Oswaldo estava, o Davi e o De Paula, né? Então, é importante esclarecer isso, porque algumas pessoas estão falando que o Bardelli disse que eles eram caguetas, esse tipo de coisa. De forma nenhuma, ele nunca disse isso. Ele falou, os agentes falavam, eles falavam. Não era uma opinião do Bardelli, pelo contrário. E ele falou isso de uma forma assim, bastante acolhedora com eles, e sentindo pena realmente do que aconteceu com eles, que tiveram que ficar muito mais tempo em isolamento, porque a máxima é um isolamento, com a desculpa esfarrapada dessa, né? Além da desculpa da juíza, da determinação da juíza. Então, isso é importante esclarecer. Davi, assim, em consideração a você também, que eu estou fazendo esse vídeo, para que você não fique triste nem chateado, e para você ver mesmo, escutar o que o Bardelli falou. Esse não é o momento desse tipo de briga e de crítica, porque não houve nada, exatamente não houve nada. Eu li seu comentário e vamos ler agora. No finalzinho da live, quando o Bardelli fala que nós não podíamos ficar no AU, pois éramos eu, Oswaldo e De Paula, considerado cagueta perante a massa carcerária, isso é uma inverdade. É uma inverdade mesmo. E não foi isso que o Bardelli disse. É uma inverdade. Isso que falava eram os agentes, e deixou claro ali. Então, assim, eu entendo que, às vezes, no momento que a gente está escutando alguma coisa, eu sei que você, como eu, como o Oswaldo, como o Bardelli, quando escuta falar no caso, às vezes a gente se atropela nas palavras, se atropela no ouvir. Então, assim, preste atenção na fala exatamente do Bardelli. E, pelo contrário, ele teve muita empatia por vocês, e ele estava falando exatamente que ele teve todo 1 ano e meio, ele teve visita dos familiares, e infelizmente vocês não tiveram essa oportunidade. Então, ele estava fazendo uma defesa de vocês 3. Então, isso é importante você observar. Tá bom? Assim, nós temos que estar unidos. Eu acredito que realmente isso vai acontecer mais vezes, e todos nós temos que ter voz. Eu acho assim, quero pedir, inclusive, ao movimento, né, os 7 Inocentes de Guaratuba, onde foi feita essa live, que compartilhe o que eu estou falando agora, exatamente para que a gente possa esclarecer que não há nenhum desentendimento, né? Foi só uma interpretação equivocada. Eu entendo que, novamente, torno a repetir,
Eu entendo que às vezes a gente tem um entendimento diferente, mas não foi isso que o Bardelli disse. Está claro, eu parei o vídeo na hora e disse, eles falavam, os agentes falavam, não era a opinião do Bardelli. Pelo contrário, ele estava tentando demonstrar que vocês ficaram 1 ano e meio sem visita. E daí vocês vão se perguntar, por que a Beatriz está falando isso, né? Eu estou falando porque eu sempre disse, aonde o caso estiver, eu vou estar. E onde houver um equívoco, eu vou esclarecer. Então, é importante que eu continue falando. E eu vou falar, sempre, não somente hoje, como qualquer live, qualquer youtuber, qualquer pessoa que fale do caso equivocadamente, eu vou estar presente e eu vou fazer questão de responder. Beijo em todos.